glaciar Vatnajökull, que ocupa uma área de 3.000 km², é o maior glaciar da Islândia e um dos mais massivos da Europa. Imagine um escudo de gelo com altura de até 200 metros, onde, sob a camada de gelo, estão vulcões como o Grímsvötn, que entra em erupção a cada poucos anos. Você sabia que sob o Vatnajökull está um dos vulcões mais ativos da Islândia? Durante a erupção em 2012, o vulcão lançou uma nuvem de cinzas a uma altura de até 3 quilômetros, o que resultou no fechamento do espaço aéreo sobre parte da Europa por vários dias. Mas isso ainda não é o mais impressionante. O glaciar não só serve de lar para espécies raras de plantas e animais, como a bétula anã e a coruja branca, mas também fornece água para o rio Djúpavötn, que flui através de paisagens pitorescas do sudeste da Islândia. Imagine que pelo glaciar há trilhas para turistas, onde eles podem explorar cavernas de gelo com gelo de um azul vibrante, que parece uma obra de arte. Essas cavernas são formadas por processos complexos de degelo e congelamento, criando padrões e texturas únicas que impressionam a imaginação. E o mais impressionante de tudo, o glaciar Vatnajökull perde cerca de 11 bilhões de toneladas de gelo por ano devido às mudanças climáticas. Isso significa que sua área está diminuindo e, se as tendências continuarem, ele pode se tornar apenas uma lembrança em algumas décadas. Imagine uma deserta onde a chuva cai uma vez a cada 10 anos. Isso não é ficção, mas realidade da Atacama, no Chile, a deserta mais seca do mundo. Em alguns lugares dessa paisagem única, não foram registrados precipitações há mais de 400 anos. Mas o que é ainda mais impressionante? Apesar das condições extremas, aqui vivem organismos que conseguem sobreviver, como bactérias e líquens. Eles usam estratégias astutas para conservar água. Uns absorvem orvalho, outros desaceleram seu desenvolvimento até as chuvas. Agora, imagine isso. Na superfície da Terra, existem mais de 30 tipos de sementes que podem ficar em estado de dormência por até 100 anos, esperando pela chuva. Assim que a chuva finalmente chega, elas brotam instantaneamente e cobrem a deserta com flores vibrantes. Mas isso ainda não é o mais estranho. A Atacama também é lar dos vulcões mais altos do mundo, como o Ojos del Salado, que alcança uma altura de 16.000 metros. Esse vulcão não só impressiona pelo seu tamanho, mas também possui o maior lago permanente na Terra, a uma altitude superior a 16.000 metros. E quando o sol se põe na Atacama, a noite transforma a deserta em uma pintura viva, cheia de estrelas, que podem ser vistas até 30.000, devido à ausência de poluição luminosa. Isso torna a Atacama o local ideal para astrônomos de todo o mundo. E agora, imagine que nessa deserta foram encontrados vestígios de civilizações antigas que deixaram suas marcas na forma de geoglifos, visíveis apenas de cima. Essas imagens misteriosas ainda geram debates entre cientistas sobre seu propósito e significado. Já ouviram falar de Tsingy de Bemaraha? Não é apenas um parque natural, mas um lugar onde as rochas se erguem até 100 metros de altura, lembrando os pináculos das catedrais.
Cada uma dessas agulhas de pedra se formou ao longo de milhões de anos de erosão, e sua forma parece que a natureza mesma criou uma obra-prima arquitetônica. Mas isso ainda não é o mais estranho. Nesse bosque de pedras, você pode encontrar plantas e animais raros que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Por exemplo, os lêmures que se escondem entre os espinhos afiados podem pular de uma altura de 20 metros sem medo de cair. E o que é ainda mais impressionante? Aqui habitam muitos insetos únicos, alguns dos quais conseguem sobreviver nas condições mais extremas, usando as formações rochosas como abrigo. Esses seres se adaptaram à vida nesse cenário peculiar ao longo de milhões de anos. Imagine estar na beira de uma dessas saliências afiadas, olhando para baixo nas trilhas estreitas, onde os moradores locais coletam frutos raros. Esses frutos, por sinal, possuem propriedades incríveis e são usados na medicina tradicional. E o mais surpreendente de tudo, Tingui de Bemaraha não é apenas um milagre da natureza, mas também um patrimônio da humanidade, protegido pela Unesco desde 2012, o que atesta sua unicidade e importância para a ciência. Imagine uma cachoeira com 183 metros de altura, caindo de um penhasco e formando nuvens de poeira d'água visíveis a vários quilômetros de distância. A Cachoeira Vitória, localizada na fronteira entre Zimbábue e Zâmbia, é um dos mais impressionantes fenômenos naturais do planeta. Mas isso não é tudo. Todo ano, cerca de 600 milhões de metros cúbicos de água passam por essa cachoeira, criando sons audíveis a várias dezenas de quilômetros. Imagine, isso é equivalente ao fluxo que poderia encher mais de 220 mil piscinas olímpicas. Agora imagine isso. Na estação seca, quando o nível da água cai, surgem vistas inesperadas das profundas fendas e rochas que se formam no fundo do cânion. Essas fendas podem atingir profundidades de até 120 metros e criam paisagens cativantes que simplesmente fascinam. E o que é ainda mais impressionante? Na Cachoeira Vitória vivem espécies raras de animais, como cabras d'água e cobras voadoras, que se adaptaram à vida nesse ecossistema único. Esses seres dependem do microclima criado pela cachoeira, que mantém a diversidade da flora e fauna nas florestas ao redor. Toda noite, sobre a cachoeira, é possível ver um arco-íris criado pela luz que se reflete nas gotas d'água. Momentos como esses fazem pensar em como a natureza pode criar verdadeiras obras de arte. Você consegue adivinhar quantas pessoas visitam esse fenômeno natural todos os anos? Mais de 1 milhão de turistas. O vulcão Calbuco, com uma altura que alcança 2.820 metros, é um dos vulcões mais ativos do Chile. Sua erupção em 1961 foi uma verdadeira catástrofe, lançando mais de 30 milhões de toneladas de cinzas na atmosfera. Esse evento obscureceu o céu sobre cidades vizinhas, causando pânico e a evacuação de milhares de pessoas. Imagine, quando o vulcão começou a lançar lava quente, a temperatura nas redondezas atingiu mais de 1000 graus Celsius. Como é possível?
Isso ocorre porque a magma que sobe das entranhas da Terra pode conter uma grande quantidade de gás, que ao sair à superfície causa uma erupção explosiva. Mas isso ainda não é o mais estranho. O vulcão Calbuco é conhecido por seu comportamento imprevisível. Em 2015, ele se ativou novamente e a erupção durou vários dias, lançando colunas de fumaça a uma altura de mais de 10 quilômetros. Isso atraiu a atenção não apenas de cientistas, mas também de amantes da natureza, pois eventos assim são extremamente raros. O que é ainda mais impressionante? O vulcão está em proximidade imediata do Lago Lanquihue, um dos maiores lagos do Chile. Essa combinação de atividade vulcânica e paisagens deslumbrantes torna a região popular entre turistas que desejam ver a força da natureza de perto. Ao redor do Calbuco, há florestas densas onde é possível encontrar espécies únicas de flora e fauna, como aves raras e flores vibrantes que crescem apenas nessa região. Isso contrasta com a força destrutiva do vulcão, criando uma atmosfera de perigo e beleza ao mesmo tempo. E o mais interessante de tudo, o vulcão Calbuco tem sua própria história, cheia de mitos e lendas que são passadas de geração em geração. O Iracus é um vulcão cujas alturas alcançam 3.014 metros e não é apenas uma montanha, mas uma verdadeira laboratório natural. O vulcão entrou em erupção mais de 30 vezes desde o século XVIII e suas últimas atividades foram registradas em 1991. Imagine um cráter que lembra uma gigantesca tigela cheia de água de um verde vivo. Este lago, localizado no topo do vulcão, foi formado pela água da chuva, que encheu o buraco deixado pelas erupções. Mas isso não é tudo. O vulcão emite vapores de enxofre que dão a essa beleza um tom sinistro. O que é ainda mais intrigante. Na região do Iracus crescem plantas raras que se adaptaram às condições peculiares criadas pela atividade vulcânica. Aqui você pode encontrar plantas que não existem em nenhum outro lugar e que conseguem sobreviver mesmo nas condições mais severas. Mas não é apenas sobre plantas. O vulcão atrai muitos turistas que querem ver sua força com os próprios olhos. Todo ano, mais de 100.000 pessoas vêm até aqui para caminhar pelas trilhas que levam ao cráter e apreciar as vistas deslumbrantes das montanhas e vales ao redor. E agora, imagine que nas entranhas desse vulcão estão escondidos minerais que ainda não foram estudados pelos cientistas. Talvez eles contenham informações sobre a formação da Terra e sobre como o vulcanismo influenciou o clima da região. No arquipélago de Socotra, no Iêmen, crescem 36% de todas as plantas que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Imagine um cenário onde árvores com formas caprichosas lembram guarda-chuvas virados de cabeça para baixo, e algumas delas podem alcançar até 10 metros de altura. Essas árvores únicas, conhecidas como árvores-dragão, secretam um suco vermelho que parece sangue. Mas isso não é tudo. Em Socotra, habitam mais de 12 espécies de lagartos que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Esses lagartos possuem cores vibrantes e incríveis habilidades de camuflagem
permitindo-lhes sobreviver em condições climáticas severas. Socotra é lar de 36 espécies de aves endêmicas, incluindo o raro gavião. E o mais estranho de tudo, o arquipélago é cercado por águas que são habitat de zebras marinhas que podem atingir 3 metros de comprimento. Esses habitantes marinhos não apenas são majestosos, mas também desempenham um papel crucial no ecossistema, mantendo o equilíbrio no ambiente marinho. Imagine que o clima em Socotra é diferente de qualquer outro lugar no planeta. Não há rios ou córregos e chuvas caem apenas alguns dias por ano. Isso criou uma biosfera única, onde plantas e animais aprenderam a se adaptar à extrema seca. Alguns deles conseguem armazenar água em seus tecidos para sobreviver em condições onde a chuva é uma raridade. E agora, o mais incrível, esse lugar foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco e sua biodiversidade atrai cientistas de todo o mundo. Pesquisas científicas continuam e os cientistas descobrem novas espécies que antes eram consideradas extintas. A deserta do Saara ocupa uma área de aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados, o que a torna maior que toda a Europa. Imagine, é um espaço onde a temperatura pode atingir 60 graus Celsius à sombra e cair para 0 à noite. Mas isso ainda não é o mais impressionante. No Saara, existem lugares onde chove apenas uma vez a cada 10 anos. No entanto, em algumas regiões, como o Tunísia, podem ser encontrados oásis onde crescem palmeiras e até rios que proporcionam vida nesse lugar deserto. E você sabia que há algo ainda mais intrigante? Nas proximidades do Saara, arqueólogos encontram vestígios de civilizações antigas que outrora habitavam essas terras. Por exemplo, na Líbia, foram descobertas pinturas rupestres que representam animais que hoje só podem ser vistos em zoológicos. Essas imagens datam de 10 mil anos atrás, quando o clima era muito mais úmido. Mas espere, isso não é tudo. No sul do deserto, vivem tribos que ainda utilizam métodos tradicionais de nômade. Elas podem percorrer até 100 quilômetros por dia em busca de água, confiando em seus conhecimentos sobre a região. E o fato mais surpreendente, no Saara, encontram-se não apenas camelos, mas também fosfatos. A extração desses minerais aqui atinge 30 milhões de toneladas por ano. Cada um desses fatos revela um pouco mais sobre esse lugar misterioso, cheio de contrastes e descobertas inesperadas. Imagine um pedaço de pedra preso entre duas rochas a 1000 metros de altura acima de um fiordo. Esse pedaço de pedra é chamado de Kjergbolten e não é apenas uma formação natural impressionante. Sua forma e localização causam admiração e espanto nos turistas. Abaixo dele há um abismo e a altura da queda é de 900 metros. Você sabia o que torna o Kjergbolten tão especial? Ele não está simplesmente ali. Esse gigante pesa aproximadamente 30 toneladas e seu tamanho é comparável ao de um pequeno apartamento. Como ele chegou lá? Pesquisas científicas mostram que isso ocorreu devido à erosão glacial, quando grandes massas de gelo, movendo-se pelas rochas, deixaram esse pedaço de pedra, como se o tivessem colocado em um suporte. Agora, imagine estar na beira do precipício e olhar para baixo.
A vista é impressionante. Em costas verdes refletidas na profunda azul do mar. Todos os anos, milhares de turistas vêm aqui para experimentar essa onda de adrenalina, mas nem todos sabem que o Kjergbolten é parte de antigos mitos do folclore norueguês. Você sabia que existem lendas sobre como um troll tentou jogar esse pedaço de pedra nas pessoas, mas não conseguiu? Ou que os moradores locais o chamam de Pedra da Amizade. Interessante que na Noruega, acredita-se que se você conseguir pular de um lado do pedaço de pedra para o outro, terá sorte. Mas isso ainda não é tudo. Todo ano, em um determinado período, ocorre um festival que une amantes de atividades ao ar livre e fotografia. Lá, contam sobre a cultura local e história, além de como cuidar da natureza. O Kjergbolten não é apenas um lugar para selfies, é uma parte viva do patrimônio norueguês, guardando segredos e histórias que aguardam seu momento. O praia de Reynisfjara atrai atenção por seu areia preta, formada pela lava solidificada. Imagine, essa linha costeira única estende-se por 3 quilômetros e a areia é tão preta que parece que você está em outro planeta. Mas o que é ainda mais impressionante? Contra esse areia, erguem-se majestosas colunas de basalto, que lembram tubos de órgão gigantes. Essas formações naturais, com até 20 metros de altura, surgiram devido ao rápido resfriamento da lava ao encontrar as águas frias do oceano. E imagine só, em um momento você está na praia, e no outro, aves marinhas estão olhando para você, aninhadas nas rochas. Este lugar é lar de colônias de álbatros, e seus bicos coloridos se destacam contra as rochas cinzentas. Mas ainda não é tudo. Reynisfjara é famosa por suas poderosas ondas que se quebram na costa com tamanha força que podem arrastar qualquer um que se aproxe muito. Se você já se perguntou como é a verdadeira força da natureza, basta observar essas ondas que atingem até 2 metros de altura. E o que é mais surpreendente, este é considerado um dos prazos mais perigosos do mundo. Não é à toa que é frequentemente comparado às praias do Havaí, onde a força do oceano se manifesta em sua forma mais assustadora. Se você pensava que Reynisfjara é apenas uma praia, a profundidade de sua história e maravilhas naturais o surpreenderá. Todos os anos, centenas de milhares de turistas vêm aqui para ver como a beleza da natureza se confronta com sua força brutal. O Grande Fontes Prismático, em Yellowstone, não é apenas uma fonte quente, é uma verdadeira paleta natural. Seu diâmetro atinge quase 38 metros e é considerado o maior fonte quente da América do Norte. Mas o que realmente impressiona é que a temperatura da água no centro pode chegar a 115 graus Celsius. Quando você olha para essa fonte, suas cores vibrantes, do azul profundo ao laranja vivo, formam uma cena que parece pintada por artistas. Essas cores surgem devido aos micro-organismos que vivem em condições extremas. E o que é ainda mais impressionante, a água da fonte contém tanta enxofre que lá se podem encontrar ecossistemas inteiros habitados por micro-organismos únicos.
Imagine que nessa fonte a temperatura varia de acordo com a estação do ano, e no verão pode ser alguns graus mais alta do que no inverno. Isso cria condições ideais para o crescimento de diversos organismos termofílicos. Esses organismos não apenas sobrevivem, eles prosperam, criando padrões incríveis na superfície da fonte. Mas isso ainda não é o mais estranho. Cientistas acreditam que a água do Grande Fontes Prismático contém cerca de 34 elementos da tabela periódica. Isso torna-o uma verdadeira laboratório natural, onde se estuda a possibilidade de vida em condições extremas. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Nessa fonte foram encontradas bactérias capazes de sobreviver em condições que seriam mortais para a maioria dos seres vivos. Elas podem abrir novos horizontes na busca por vida em outros planetas. Todo ano essa fonte atrai quase 4 milhões de turistas, ansiosos por ver esse fenômeno da natureza. E o mais impressionante, sua beleza e complexidade continuam a surpreender os cientistas, e as pesquisas continuam. Marmolada não é apenas uma montanha, é a rainha dos Dolomitas, com uma altura de 2.591 metros. Imagine-se na presença de sua vertente coberta por geleiras eternas, que ocupam uma área de aproximadamente 37 quilômetros quadrados. E aqui você está. O ar é fresco e os cenários ao redor são impressionantes. Mas isso ainda não é tudo. Na Marmolada encontra-se o maior glaciar da Itália, o glaciar de Fedaiá, que se move lentamente e muda suas formas a cada ano. Ele guarda segredos que podem contar sobre o clima que existia aqui há milhares de anos. E você sabia? Todo ano o glaciar perde, em média, até 30 centímetros de sua espessura. Isso é mais do que a altura de algumas pessoas. Em torno da montanha estendem-se vales pitorescos, onde é possível encontrar espécies raras de plantas. Por exemplo, aqui cresce uma orquídea protegida, que floresce apenas em julho e cresce a mais de 2.000 metros de altitude. Mas espere, ainda não acabou. Da Marmolada abre-se uma vista impressionante sobre mais de 120 picos, incluindo os famosos Tre Cime di Lavaredo, que parecem dentes gigantescos penetrando no céu. E se você gosta de aventuras, então, nas encostas da montanha, não há apenas trilhas simples, mas também trilhas complexas para escaladores que estão prontos para testar seus limites a grandes altitudes. E, imaginando toda essa grandiosidade, vale a pena refletir. Quantos segredos ainda estão escondidos nessa montanha majestosa? Em alguns lugares, a profundidade da neve pode chegar a 8 metros, o que significa que aqui é possível encontrar não apenas paisagens de gelo, mas também rastros antigos de animais que um dia vaguearam por essas encostas. O Vesúvio não é apenas uma montanha, mas um vulcão que, com uma única erupção, mudou a história da humanidade. Em 18 de agosto de 1881, ele lançou na atmosfera mais de 30 milhões de toneladas de cinzas e pedras, resultando na destruição das cidades de Pompeia e Herculano. Imagine como nuvens de cinzas subiam até 30 quilômetros de altura e, em seguida, lentamente desciam sobre a terra, transformando cidades prósperas
em mumificadas de pedra. Pompeia, outrora cheia de vida, ficou para sempre petrificada, sob uma camada de material vulcânico, preservando cada detalhe da vida de seus habitantes. Mas isso ainda não é o mais impressionante. A atividade vulcânica do Vesúvio continua até hoje. A última grande erupção ocorreu em 1983, quando fluxos de lava destruíram vilarejos vizinhos e deixaram paisagens devastadas. E o que é ainda mais intrigante, o Vesúvio é considerado um dos vulcões mais perigosos do mundo, pois mais de 3 milhões de pessoas vivem em sua sombra. A cada poucos anos, cientistas registram pequenos terremotos na região, indicando a possibilidade de uma nova erupção. E o fato mais surpreendente, o Vesúvio está na lista da Unesco como Patrimônio Mundial devido às suas únicas descobertas arqueológicas e valor cultural. No seu cráter, é possível ver formações minerais que são extremamente raras na Terra. Imagine penhascos com até 200 metros de altura que se precipitam em um mar tempestuoso. Essas rochas, conhecidas como penhascos de Moher, se estendem por 8 quilômetros ao longo da costa oeste da Irlanda e são um dos principais pontos turísticos naturais do país. Todos os anos, cerca de 1 milhão de turistas visitam esses penhascos para apreciar as vistas deslumbrantes e a natureza única. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Esses penhascos são formados por calcário que se formou há mais de 300 milhões de anos em um ambiente marinho. É interessante que nesse local é possível encontrar fósseis de organismos marinhos antigos, o que indica que, em algum momento, ali existia um oceano tropical. Você sabia que, sob os penhascos, há cavernas submersas que se formaram devido à erosão? Elas criam efeitos sonoros fantásticos quando as ondas quebram contra as paredes. Agora, imagine isto. Nos penhascos de Moher, mais de 20 espécies de aves fazem seus ninhos, incluindo a pequena e rara gaivota, do tamanho de um pardal, e a grande gaivota de patas amarelas, com envergadura de até 2 metros. É aqui que você pode ver essas aves pairando sobre o oceano, deixando rastros no ar. As aves não são os únicos habitantes. Também crescem plantas raras, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Os penhascos de Moher foram o local de filmagem do filme Harry Potter and the Half-Blood Prince, atraindo a atenção dos fãs do mundo mágico. Essas rochas continuam a inspirar artistas e escritores que encontram nelas fontes de suas obras. E isso é apenas a ponta do iceberg, pois o mundo subaquático, sob os penhascos, está cheio de mistérios. Na Sicília encontra-se o Etna, o vulcão mais ativo da Europa, que entra em erupção em média a cada 3 meses. Em alguns casos, suas erupções foram tão poderosas que lançaram cinzas a uma altura de até 10 quilômetros, tornando-o perigoso até mesmo para aviões. Imagine que nas encostas desse vulcão há vinhedos que produzem um vinho famoso em todo o mundo. Não são apenas vinhedos comuns. O solo, enriquecido por minerais vulcânicos, confere ao vinho um sabor único, que não pode ser reproduzido em nenhum outro lugar.
O que mais impressiona, o Etna possui vários cráteres, cada um com sua própria atividade. Em um dos cráteres, conhecido como Cráter Norte, em 1200, ocorreu uma erupção poderosa que alterou o paisagismo por muitos quilômetros ao redor. As encostas do Etna são cobertas por florestas maravilhosas, onde crescem árvores que podem ser comparadas a edifícios de 10 andares. Essas florestas são o lar de espécies raras de animais, incluindo raposas prateadas e lagartos que não são encontrados em nenhum outro lugar da ilha. A aproximadamente 2.800 metros de altitude, há uma plataforma de observação de onde se tem uma vista espetacular dos arredores. Mas isso não é tudo. Em dias claros, é possível ver toda a Sicília e até mesmo o mar Tirreno no horizonte. A atividade vulcânica do Etna não só molda o paisagismo, mas também influencia o clima da região. Devido aos lançamentos de cinzas e gases, a temperatura do ar pode mudar em vários graus, afetando a flora e a fauna local. Cada nova erupção do Etna pode ser comparada a um espetáculo da natureza que atrai turistas de todo o mundo. O vulcão é imprevisível e, embora os cientistas monitorem sua atividade, cada evento se torna um choque para os moradores locais. Na região sul do México, encontra-se o vulcão Paricutín, que em poucos anos transformou o paisagismo da área. Ele surgiu em 1943, quando uma fenda na terra liberou chamas e lava, elevando-se a uma altura de 320 metros. E no meio de toda essa atividade vulcânica fica a igreja de São João Parangaricutiro, que agora parece um monumento à resiliência humana. É impressionante, mas sua cúpula permaneceu quase intacta, mesmo com o vulcão tendo engolido grande parte da cidade. Imagine como os moradores assistiram, enquanto suas casas e campos eram cobertos por lava e a igreja, que fica em uma colina, permanecia intocada. Hoje, esse lugar atrai turistas não apenas por sua história, mas também por sua combinação única de natureza e arquitetura. No entanto, o que pode ser mais enigmático do que o fato de que o vulcão Paricutín continua a emitir gás e vapor mesmo décadas após sua última erupção? Pesquisadores ainda estudam seu comportamento para entender como e por que os vulcões agem dessa maneira. A lava que saía do Paricutín atingia temperaturas de 800 graus e a montanha cresceu mais de 100 metros em um curto período de tempo. Concorda, é uma transformação impressionante que é difícil de imaginar. O Parque Nacional Montanhas Rochosas, no Colorado, não é apenas uma montanha, mas um verdadeiro labirinto natural, onde as alturas dos picos ultrapassam os 4.000 metros. Imagine-se em pé no topo e vendo no horizonte vastos espaços criados ao longo de milhões de anos por processos de erosão e tectônicos. Mas isso não é tudo. No parque, há mais de 400 quilômetros de trilhas, e cada uma delas oferece vistas únicas que simplesmente tiram o fôlego. Sabia que o ponto mais alto é o Pico Longs Peak, com 3.953 metros de altura? Isso o torna não apenas o mais alto do parque, mas também um dos mais populares entre os alpinistas. Agora, imagine isso.
No parque habitam mais de 70 espécies de mamíferos, incluindo ursos negros e alces, que podem pesar até 1 tonelada. Todo ano ocorre a temporada de migração, quando os rebanhos de animais se movem entre pastagens de verão e inverno, criando verdadeiros espetáculos naturais. Não se esqueça dos cachoeiras. No parque há mais de 30 cachoeiras, com alturas que podem atingir 62 metros. Essas cachoeiras não são apenas belas, mas também importantes ecossistemas onde vivem espécies raras de peixes. Sabia que, no inverno, as cachoeiras congelam, transformando-se em esculturas de gelo que atraem fotógrafos de todo o mundo? Todo ano, o parque atrai milhões de turistas que desejam apreciar sua beleza natural e flora única. E o mais incrível? Em alguns lugares, a altura da neve pode atingir 3 metros. O glaciar Bogdanovich não é apenas uma massa de gelo, mas uma verdadeira artéria do majestoso Tian Shan, estendendo-se por mais de 30 quilômetros. Este glaciar é considerado um dos maiores deste maciço montanhoso, com uma espessura de 30 metros. Sabia que, quando a temperatura sobe apenas 1 grau, pode levar ao degelo de quase 8 milhões de toneladas de gelo por ano. No glaciar, você pode encontrar formas incríveis de relevo, rachaduras e montes de neve que parecem obras de arte criadas pela própria natureza. As línguas de gelo que desceram de sua crista lembram cachoeiras gigantescas, congeladas no tempo. E agora, imagine que, sob essa camada de gelo, estão camadas antigas que guardam segredos climáticos datados de milhares de anos. Mas isso ainda não é o mais estranho. Ao redor do glaciar, existem ecossistemas únicos onde plantas e animais se adaptaram a condições rigorosas. Por exemplo, aqui habita uma espécie rara de roedor, o esquilo do gelo, que pode sobreviver em temperaturas de 30 graus abaixo de zero. E o que é ainda mais impressionante? Esses esquilos são capazes de prever mudanças no tempo, tornando-se verdadeiros meteorologistas das montanhas. O glaciar Bogdanovich não é apenas uma fonte de água pura para os rios locais, mas também um importante objeto de pesquisa científica. Cientistas estudam como as mudanças climáticas afetam seu estado, bem como ele pode influenciar o nível de água nos rios. E o mais interessante, o glaciar pode esconder não apenas segredos climáticos, mas também geológicos, que estamos apenas começando a descobrir. Thornswell é muito mais do que um simples remoinho. É uma verdadeira enigma da natureza que nos faz refletir. Como é possível? Esta poderosa corrente, localizada na costa do Oregon, absorve grandes volumes de água, criando um efeito como se o oceano estivesse respirando. Quando as ondas batem nas rochas, a água se precipita rapidamente para o fundo, para então retornar com uma força impressionante, lançando jatos de água a vários metros de altura. Imagine, o Thornswell tem cerca de 6 metros de diâmetro e no seu fundo forma-se um potente fluxo que pode levar consigo não apenas pequenos objetos, mas também grandes animais marinhos. A cada segundo, até 30 toneladas de água podem ser sugadas pelo remoinho. Isso é impressionante, mas o que é ainda mais intrigante?
O comportamento do remoinho varia ao longo dos meses e das marés, e sua força pode tanto aumentar quanto diminuir. Mas isso não é tudo. As lendas dos moradores locais afirmam que o Thorns Well é a entrada para um mundo subaquático cheio de mistérios e mitos. Povos antigos acreditavam que nesse lugar habitam espíritos que podem levar alguém para suas águas. Todo ano, milhares de turistas vêm aqui para ver esse fenômeno natural, e muitos deles não conseguem desviar o olhar desse espetáculo quando a agitação do oceano se mistura com a força da terra. E o mais impressionante de tudo, pesquisas científicas mostram que esses tipos de formações naturais podem servir como indicadores de mudanças climáticas, pois seu comportamento está diretamente relacionado ao nível do oceano e às condições climáticas. Imagine uma região onde desaparecem não apenas navios, mas também aviões. O Triângulo das Bermudas, que se estende de Miami até as Bermudas e Porto Rico, tornou-se um verdadeiro enigma para cientistas e pesquisadores. Nos últimos 30 anos, mais de 150 navios e cerca de 10 aviões desapareceram aqui. Você sabia o que acontece quando se encontram gigantescos cânions subaquáticos no fundo do oceano? Eles podem atingir profundidades de até 8 quilômetros, criando condições ideais para fenômenos estranhos. Alguns cientistas sugerem que vulcões subaquáticos podem lançar metano, o que pode levar a uma rápida perda de flutuabilidade dos navios. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na mesma região, também foram observados objetos luminosos inexplicáveis que se movem a uma velocidade incrível. Testemunhas afirmam ter visto esses fogos mergulharem no oceano, como se algo invisível os puxasse para o fundo. Se você pensava que isso eram apenas lendas, aqui está um fato chocante. No Triângulo das Bermudas, observam-se fortes anomalias magnéticas que desorientam os compassos. Isso pode explicar por que muitos navios e aviões se perdem nesse lugar misterioso. E o que é ainda mais surpreendente, em uma das últimas expedições, cientistas descobriram que essas águas abrigam espécies raras de peixes que conseguem sobreviver em condições extremas, o que só adiciona mais mistérios a esse lugar. A Valência dos Geysers, na Kamchatka, é um lugar onde as forças da natureza se encontram com o mistério. Imagine como, sob a terra, a água ferve, aquecida pela magma, e de repente, com um estrondo, um jato de vapor e água explode da terra. Nesta valência, há mais de 20 geysers e a altura de suas erupções pode chegar a 30 metros. Mas isso não é tudo. O geyser mais poderoso, o Narada, pode lançar água com tamanha força que o jato pode atingir até 40 metros de altura. E isso acontece a cada 8 ou 10 minutos. O que torna este lugar especialmente único é o terreno acidentado e a variedade de minerais que dão à água cores incomuns, de verde vivo a azul profundo. Imagine como, ao fundo desses jatos borbulhantes e das nuvens pairando, crescem plantas raras, como a orquídea da Kamchatka, que prospera nestas condições extremas. Seus pétalos rosados claros contrastam com os depósitos amarelos e laranjas de enxofre
que se formam ao redor dos geysers. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na valência dos geysers, você pode ver não apenas geysers, mas também fontes termais, cujas temperaturas podem chegar a 100 graus Celsius. Justamente essas fontes atraem a atenção dos pesquisadores que estudam seu impacto no ecossistema da região. A valência dos geysers foi descoberta relativamente recentemente, em 1962, e até hoje continua sendo um dos lugares mais misteriosos e inacessíveis do planeta. A cada ano, milhares de turistas visitam o local, mas poucos sabem que este lugar não é apenas um milagre da natureza, mas um laboratório vivo para cientistas de todo o mundo. O Vale do Tigre Saltador estende-se por 80 quilômetros, impressionando com suas majestosas rochas que se elevam a mais de 2.000 metros. Esta artéria natural, formada pelo rio Yangtze, parece que a própria natureza decidiu abrir caminho entre as montanhas com a ajuda de uma gigantesca faca. Mas isso não é o mais impressionante. Em um ponto estreito do vale, a largura do rio é de apenas 8 metros. Imagine um fluxo de água que corre com tamanha força entre as paredes que parece o som de milhares de tambores fazendo a terra tremer. Você sabia que, segundo a lenda, foi exatamente aqui que o tigre saltou sobre o rio para escapar de seus perseguidores? Esse evento deu nome ao vale, e os moradores locais ainda contam essa história. No vale, habitam espécies raras de plantas e animais, algumas das quais estão em risco de extinção. Por exemplo, aqui se pode encontrar o gavião preto, cujas asas têm 1 metro de envergadura. Agora, imagine que nesse lugar se encontram 3 cordilheiras, Nung, Hulu e Shaoshan. Cada uma delas possui uma flora e fauna únicas, criando um ecossistema difícil de encontrar em outro lugar. E, finalmente, nas alturas superiores a 3.000 metros, nas montanhas, podem-se ver picos cobertos de neve que mudam de cor ao longo do ano, de branco neve a azul vivo. Ao seu redor, há paisagens deslumbrantes que podem deixar sem palavras. Incrível, mas no vale também foram encontrados vestígios de antigas civilizações que habitavam essas terras. Arqueólogos descobriram artefatos de pedra com mais de 4.000 anos, tornando esse lugar um verdadeiro tesouro de história. No lago Natron, na Tanzânia, a temperatura da água pode atingir até 140 graus Celsius. Isso torna-o um dos corpos d'água mais quentes do planeta. Imagine como os organismos vivos podem sobreviver em tais condições. Mas o que é realmente impressionante? O lago é rico em sódio e minerais que lhe dão uma cor vermelho vivo. Quando a água evapora, forma uma crosta de sal na superfície, semelhante a poças secas, criando paisagens deslumbrantes. Você já viu água com a cor do sangue? Neste lago habitam organismos únicos, como micro-organismos que conseguem sobreviver em tais condições extremas. Esses pequenos seres não apenas sobrevivem, mas também prosperam, criando algas coloridas que se tornam alimento para os flamingos. Sim, exatamente aqui os flamingos encontram sua comida, apesar das condições desfavoráveis. E o mais interessante,
Quando os flamingos chegam ao lago, suas penas adquirem uma cor rosada vibrante, graças aos carotenoides presentes nas algas. Isso os torna alguns dos animais mais bonitos do mundo. Mas espere, ainda não é tudo. A água no lago pode ser tão alcalina que, se um animal cair nela por acidente, pode ser congelado em cristais de sal. Incrivelmente, até a natureza morta parece viva nesse lugar. Na cumeira do vulcão Kawah-Ijen, onde a temperatura pode ultrapassar 1000 graus Celsius, ocorre algo impressionante. Uma chama azul que pode parecer fantástica. Essa exibição consiste em gases sulfúricos que escapam das fissuras no solo e se inflamam, criando um brilho intenso que pode ser visto a vários quilômetros de distância. Mas isso ainda não é o mais estranho. No cráter do vulcão encontra-se um dos lagos de ácido mais altos do mundo, com um pH que chega a 0. Imagine um ácido tão forte que pode dissolver metal. Esse lago, conhecido como Lago Kawah-Ijen, tem mais de 200 metros de profundidade e sua água é pintada de verde esmeralda devido às altas concentrações de ácido sulfúrico. Você sabia o que acontece quando os moradores locais coletam enxofre? Eles arriscam suas vidas, trabalhando a mais de 2.000 metros de altitude em condições de fumaça tóxica e constante ameaça de erupção. Esses trabalhadores podem transportar até 80 quilogramas de enxofre por dia, carregando suas costas com sacos pesados, e seu salário diário é de cerca de $10. Se você pensava que isso já era bastante extraordinário, espere. A temperatura da água no lago pode chegar a 300 graus Celsius. Isso torna-o não apenas o mais ácido, mas também um dos lagos mais quentes do planeta. E o que mais impressiona? O vulcão Kawah-Ijen não é apenas um fenômeno natural, mas uma verdadeira laboratório, onde cientistas estudam ecossistemas únicos que existem em condições extremas. Imagine uma estrada que serpenteia pelas encostas das montanhas, com variações de altitude de 800 metros. É o Trollstigen, uma das rotas turísticas mais emocionantes da Noruega. Mas essa não é apenas uma estrada comum. Ela foi construída no início do século XX e ainda impressiona pela engenhosidade de sua construção. Todos os anos, mais de 700.000 pessoas vêm aqui para apreciar as vistas deslumbrantes e sentir a adrenalina das curvas acentuadas. Mas o que é ainda mais impressionante? Essa estrada possui um dos declives mais íngremes da Europa, 18%. Quando você sobe até a altura, se depara com vistas deslumbrantes de cachoeiras montanhosas, como a Stegastein, que cai de uma altura de 300 metros. Ao seu redor, as montanhas parecem ter sido esculpidas em aço. Mas isso ainda não é tudo. Todos os verões ocorre um festival aqui, onde os moradores locais exibem artesanatos tradicionais noruegueses e oferecem aos visitantes a culinária local. Já experimentou o peixe fresquinho pescado diretamente no fiordo? Isso não é apenas comida, é uma experiência gastronômica autêntica. Além disso, nas proximidades do Trollstigen, há inúmeras trilhas para pedestres que levam a cachoeiras escondidas e lagos pitorescos. Imagine só, no coração dessa beleza, há uma plataforma de observação,
de onde se tem uma vista do famoso Serpentino. Ela está localizada a 900 metros acima do nível do mar e permite sentir a grandiosidade da natureza em sua totalidade. Em um dia claro, é possível ver a distância de até 10 quilômetros. E o que é ainda mais intrigante? O Trollstigen não é apenas uma estrada, é parte de uma lenda. Os moradores locais acreditam que os Trolls guardam essas terras, e se você prestar atenção, pode ouvir o sussurro deles no vento. O Parque Nacional Serengeti não é apenas um santuário, mas um verdadeiro reino da natureza selvagem, onde milhões de animais acompanham cada migração. Você sabia que, em um ano, até 2 milhões de antílopes guenil passam por aqui? Eles realizam uma jornada incrível de cerca de 1.000 quilômetros, seguindo chuvas e pastagens frescas. Imagine como manadas de zebras e gazelas cruzam o Rio Grave, onde crocodilos de até 5 metros de comprimento os aguardam. Esse espetáculo causa arrepios e faz o coração parar. Mas isso ainda não é o mais estranho. Durante a migração, as manadas podem ser tão grandes que formam verdadeiros rios nas savanas, visíveis até do espaço. Todo ano no Serengeti ocorre uma verdadeira caça à vida. Leões, leopardos e guepardos lutam pela sobrevivência, caçando herbívoros que, por sua vez, utilizam estratégias incríveis para evitar os predadores. Por exemplo, os antílopes GNU podem alcançar uma velocidade de até 70 km por hora para escapar dos perseguidores. Mas o que é ainda mais impressionante, no parque vivem cerca de 400 tipos de aves, incluindo os majestosos Secretary Birds, que caçam cobras. Alguns deles usam suas longas pernas para dar golpes que quebram o crânio das répteis. E agora imagine que, todos os anos, o Serengeti atrai mais de 1 milhão de turistas que desejam ver esse espetáculo com os próprios olhos. Cada visitante pode ser testemunha de momentos incríveis, como os rituais de acasalamento das garças ou as caçadas em grupo dos leões. E o mais fascinante de tudo, o Serengeti ocupa uma área de mais de 4.000 quilômetros quadrados, tornando-o um dos maiores parques nacionais do mundo. O Cânion de Hansen impressiona com suas profundezas. Suas paredes despencam a quase 200 metros. Imagine como o rio Hansen esculpiu esse cânion ao longo de milhões de anos, criando vistas indescritíveis que encantam cada visitante. E agora imagine que no ponto mais estreito, a largura do cânion é de apenas 3 metros. As paredes do cânion são tão íngremes que nelas não crescem árvores, apenas pequenos arbustos e musgo. Isso faz com que ele pareça uma verdadeira deserto entre as montanhas. A profundidade do cânion cria um microclima único, onde a temperatura pode variar em várias dezenas de graus, dependendo da hora do dia. Mas isso ainda não é tudo. No Cânion Negro foram encontradas rochas com mais de 2 bilhões de anos. Essas rochas podem contar a história da Terra que nem podemos imaginar. E você acha que quantos tipos de animais habitam essa paisagem severa?
mais de 100 espécies de aves e muitos mamíferos, incluindo a rara lince e o alce de cauda preta. Se você gosta de adrenalina, aqui há a oportunidade de navegar pelas águas turbulentas do Hansen. Dê-se a chance de sentir o que é ser levado pela correnteza do rio, pelo cânion, a grande velocidade. E o mais emocionante, em alguns pontos do cânion, a altura das cachoeiras chega a 32 metros. Imagine uma vasta extensão de areia, onde a temperatura pode variar de -30 até mais de 50 graus Celsius. É o deserto do Gobi. Ele se estende por 33 mil quilômetros quadrados e é uma das maiores desertos do mundo. Nesta região de clima rigoroso, habitam criaturas fascinantes, como os dromedários e os raros leões da neve, que se adaptaram às condições extremas. Você sabia que no Gobi foram encontrados fósseis de dinossauros? No final do século XX, foram descobertos mais de 77 tipos de fósseis, incluindo ovos de dinossauros. Essas descobertas mudaram nossa visão sobre como a vida na Terra era há centenas de milhões de anos. Agora, imagine que no Gobi crescem plantas que conseguem sobreviver sem chuva por vários anos. Entre elas, há arbustos duros e até mesmo espécies raras de cactos que armazenam água em seus grossos caules. Essas plantas se tornam verdadeiros oásis para a fauna local, fornecendo alimento e abrigo. Mas isso ainda não é o mais estranho. No sul do deserto, há dunas de areia únicas, cujas alturas podem chegar a 30 metros. O vento cria formas incríveis que mudam constantemente, como se fossem um organismo vivo. Os moradores locais até contam lendas sobre como as dunas cantam em dias ventosos. E o mais fascinante ainda, no deserto do Gobi, há um dos maiores depósitos de carvão do mundo, que pode fornecer energia para países inteiros por décadas. Isso torna o deserto não apenas um centro natural, mas também econômico da região. O Matterhorn, impressionantes 4.480 metros de altura. Esta montanha nos Alpes não é apenas uma montanha, é uma verdadeira fortaleza natural, coberta de gelo e enraizada em lendas antigas. Mas o que realmente impressiona? O Matterhorn é considerado uma das montanhas mais perigosas para escaladas. E ao longo da história, mais de 100 alpinistas perderam suas vidas em seus lados. Imagine, no século XVIII, quando a montanha começou a atrair atenção, escalá-la era um verdadeiro desafio. A primeira ascensão bem-sucedida ocorreu em 1857 e foi uma tragédia. De 7 alpinistas, apenas 2 conseguiram retornar. Isso é impressionante, não é? Mas ainda há mais. A escalada do Matterhorn exige não apenas preparação física, mas também conhecimento sobre geleiras, que podem desmoronar a qualquer momento. Todo ano, centenas de corajosos tentam conquerir essa beleza, apesar de seu caráter ameaçador. E você sabe o que é ainda mais impressionante? A ascensão à montanha inclui a travessia de fendas de gelo com até 10 metros de largura. Nas encostas do Matterhorn, você pode encontrar espécies únicas de flora e fauna. Por exemplo,
rosas alpinas, que florescem apenas em altitudes elevadas. Seus flores brilhantes se destacam contra as rochas cinzentas, criando um contraste perfeito. Além disso, acima de 3.000 metros, o ar é rarefeito e contém apenas 60% de oxigênio em comparação com o nível do mar. Isso torna cada escalada um verdadeiro teste para o corpo. E nesse contexto, o que eu digo se eu disser que existem muitos segredos escondidos nessas montanhas? Por exemplo, alguns alpinistas afirmam ter ouvido sons misteriosos emanando dos geleiros. O Grand Canyon pode ser encontrado com rochas que atingem até 2.000 metros de altura. Imagine que essa impressionante amostra da natureza surgiu devido à erosão que ocorreu ao longo de milhões de anos. O Rio Colorado, como um habilidoso escultor, esculpiu essas formas maravilhosas em camadas macias de rocha. Mas isso ainda não é o mais impressionante. No Canyon, você pode encontrar camadas de rocha com mais de 2 bilhões de anos. Isso significa que aqui estão guardados vestígios de antigos oceanos e desertos que um dia cobriram essa região. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? O Grand Canyon é lar para mais de 1.000 espécies de plantas e animais, incluindo espécies raras, como a lagartixa do Canyon, que é encontrada apenas nessa região. Todo ano, o Canyon atrai cerca de 6 milhões de turistas, e não é de admirar. Eles são recebidos por vistas deslumbrantes e a possibilidade de caminhar por trilhas que levam a plataformas de observação, onde se pode apreciar uma vista panorâmica impressionante dessas majestosas rochas. E aqui vai um fato interessante. Durante uma descida pelo Rio Colorado, você pode ver corredeiras que atingem um nível de dificuldade 5. Isso significa que elas podem ser perigosas até mesmo para raftistas experientes. Se você pensa que o Grand Canyon é apenas um lugar para caminhadas, está muito enganado. Aqui são realizadas excursões de helicóptero que oferecem a oportunidade de ver o Canyon de cima, revelando novas perspectivas sobre essa obra-prima da natureza.